Meus irmãos, meus amigos, todos que estão nesse momento, participando do nosso estudo espírita, sejam muito bem-vindos. Vamos rogar a Deus, nosso Pai maior, que possa abençoar grandemente o nosso dia. Gente, hoje o nosso estudo é muito interessante e traz a doutrina espírita uma luz, nos traz um entendimento maior sobre uma questão que muitas pessoas não compreendem. E o nosso estudo diz assim: riqueza e pobreza, ambas são provas para o espírito. A grande maioria das pessoas diz assim: olha, a riqueza não é uma prova, é um privilégio para alguns, e a pobreza, sim, nos gera muita dificuldade e é uma grande prova para a gente resistir. Ora, gente, se a riqueza fosse o passaporte imediato para a felicidade, todos os ricos eram felizes. E a prática nos mostra que não é assim. Veja o que diz a espiritualidade. A sociedade humana ainda se divide muitas vezes pelos bens materiais, mas, à luz da lei de Deus, todos somos espíritos em processo de aprendizado. Olha essa frase agora, gente. Temporariamente em posições diferentes. Então, a doutrina espírita nos convida, sim, a ter um novo olhar sobre essa questão. E pelo nosso estudo, nós vamos compreender que ambas as posições, de riqueza e de pobreza, trazem desafios importantes para a nossa evolução como espíritos, tá certo? Para enriquecer, então, o nosso estudo, eu trouxe aqui 3 questões do Livro dos Espíritos. Veja o que Kardec pergunta à espiritualidade maior na questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e a outros a pobreza? É a pergunta que vai na mente de muita gente. Por quê? Por que não estou naquela posição de riqueza material e me encontro aqui transitando na matéria em tanta dificuldade? Pergunta que Kardec fez imediatamente ao Espírito de Verdade. Resposta: para prová-la os espíritos de modos diferentes. O rico é provado pela maneira como emprega a sua fortuna, o pobre pela sua resignação e paciência. Ambas são provas igualmente difíceis. Então, gente, tudo que Deus nos concede, nós deveremos mais adiante prestar contas. Então, aquele que vem numa condição material melhor, ele precisa, sim, na busca de seu aperfeiçoamento moral e espiritual, fazer um bom uso daqueles bens que temporariamente estão depositados em suas mãos. É o uso da riqueza que vai levar o espírito ao maior avanço ou não. E a questão da pobreza, gente, vamos tratar mais adiante. Então, quem está em uma boa condição material, precisa sim, gente, aplicar bem os recursos, ainda que foram herdados, que não foram conquistados pelo seu próprio suor, mas tudo que é condição material, à vista das pessoas como privilegiada, a doutrina nos diz, não é um privilégio, é uma prova para o espírito em condição diferenciada. É o uso dessa riqueza que vai definir, então, se o espírito passou bem por essa prova ou não. Então, se a gente considerar uma única existência, fica difícil compreender isso, porque vai achar que riqueza é privilégio e não prova, não é? Então, a espiritualidade aqui vai nos trazendo uma luz sobre esse tema que, volto a dizer, não é tão simples da gente perceber, principalmente se a gente não considerar o processo das idas e vindas reencarnatórias. Então, a doutrina espírita, eu quero frisar aqui, gente, ela não abomina a riqueza, nem acha que é uma coisa ruim, apenas apresenta como uma prova para cada espírito que esteja nessa condição. Não é? Vamos dar um exemplo. Às vezes um grande empresário tem uma grande fortuna e gera muito bem aqui no plano material. Quantos empregos ele favorece às pessoas,
principalmente se ele trata bem esse grupo de irmãos seus que temporariamente está sob seu comando, não é? Então, a doutrina espírita não abomina a riqueza, mas nos adverte quanto ao seu uso não egoístico, e sim em prol das pessoas que o cercam. Veja a questão 815. A verdadeira prova do rico... Não, a questão 815 está aqui. Qual das duas provas é mais difícil? A da riqueza ou da pobreza? Resposta: tanto uma quanto a outra o são. A pobreza provoca as queixas contra a providência. A riqueza alimenta todos os excessos e o orgulho. Então, gente, a pobreza convida à humildade, à paciência e à confiança em Deus. Então percebam, a pessoa que está na condição mais desfavorecida materialmente, ela deveria perseguir essas questões, não é? Uma resignação ativa, buscar sair dessa situação mais incômoda e forjar a própria alma para o trabalho, para o sacrifício e para o entendimento da justiça divina. E aquele que está em melhores condições, como nós falamos, fazer o bom uso daquele talento que temporariamente Deus lhe concedeu. Então, é muito importante que a gente vá percebendo que ambas, como diz Joana de Ângeles, são bons desafios, grandes desafios para quem atravessa a jornada terrena nessa posição ou em outra posição. Joana diz assim: a carência material pode ser bênção quando desperta a sensibilidade e a solidariedade. O excesso, quando não disciplinado, pode gerar miséria moral. Então, se para o rico o uso excessivo dessa fortuna de modo egoístico, não é? E muitas vezes atendendo a viciações, a seus desequilíbrios, pode gerar, quando não disciplinado, miséria moral. Então tem a riqueza material e pode estar atravessando por essa questão de um uso indisciplinado a miséria moral. E aí ela vai para outra parte. A carência material, por sua vez, pode ser bênção quando despertar a sensibilidade e a solidariedade. Então são visões que nos traz a doutrina espírita, sim, gente, porque nos convida a olhar essas posições, primeiro, como temporárias, não é? Porque se a vida física é muito breve, tudo isso que a gente atravessa aqui é temporário, não é? Nós estamos atravessando uma existência. Amanhã podemos reencarnar em posição invertida. Aquele que malbaratou, que não soube utilizar-se da fortuna que recebeu numa existência, em outra existência pode vir, por necessidade de reconhecimento de evolução, estagiar nessa próxima existência numa condição material mais difícil. E aquele outro, não é, que despertou em si a resignação, a paciência, o entendimento, ele pode sim, por necessidade de ser testado em outra situação, reencarnar numa posição muito mais abastado materialmente, e aí, tendo já passado pelas provas da miséria humana, atravessar pelo outro lado e ser testado agora na condição da fortuna. E o que é que diz a espiritualidade? Ambas nos trazem desafios muito próprios para a nossa evolução espiritual. Ambos os caminhos têm riscos espirituais, nos adverte Joana de Ângeles. O espírito em evolução experimenta em diferentes encarnações ambas as posições, para aprender a administrar com sabedoria os bens de cada vida. Então vamos lá. Questão 816. Se a riqueza e a pobreza são provas, então Kardec já compreendeu. Pelas questões anteriores, sim, já entendi que ambas são provas. Aí ele diz:
Se a riqueza e a pobreza são provas, em que consiste a igualdade perante Deus? Não é? Porque quando a gente estuda riqueza e pobreza dentro do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de igualdade, Kardec diz, bom, ambas são provas, mas onde está a igualdade? Veja a resposta dos Espíritos. Na igualdade dos direitos. Deus não criou a desigualdade das condições. São os homens que a fazem com o abuso e o orgulho. Gente, isso já foi objeto de um estudo nosso aqui do canal. Deus não criou a miséria material. Isso é fruto dos próprios homens, que por orgulho e por egoísmo geram todas as distorções no campo material. Tanto que Kardec fez um questionamento. O que é que a gente considera felicidade aqui no plano material, já que somos tão heterogêneos? Os espíritos disseram assim, materialmente, felicidade é ter a posse do necessário. Imaginem, gente, as pessoas terem a posse do necessário para viver. Volto a dizer, mesmo que aqueles outros, temporariamente numa existência, tenham melhores condições, era para que todos os outros não estivessem na miséria, estivessem, como diz a espiritualidade de Kardec, pelo menos com a posse do necessário. Mas eles acrescentam isso do ponto de vista material. Do ponto de vista moral, felicidade é consciência tranquila e fé no futuro. Então, gente, não importa em que condição material estejamos estagiando. O importante é ter a consciência tranquila e a fé no futuro, de saber que a justiça divina nos trata realmente como iguais. Então eles dizem isso, que a lei de igualdade não significa no estágio em que estamos em uniformidade material, mas igualdade moral e espiritual diante das leis divinas. As diferenças sociais, voltamos a dizer, são apenas temporárias. Diz aqui Emmanuel no livro Pão Nosso, a igualdade real nasce no íntimo, quando o homem reconhece que todos somos credores e devedores uns dos outros perante a justiça divina. Então, gente, todo o ensinamento de Jesus, que traz os exemplos como maior força de sua palavra, é no sentido de nos reconhecermos irmãos. Para que perante Deus, nós assim nos reconhecendo, possamos nos tratar com o mesmo carinho que tratamos aquele que divide o mesmo teto conosco. É observar que toda a humanidade, que nós somos espíritos, criados pelo mesmo Pai, e que deveríamos ter o respeito uns pelos outros, a solidariedade, a bondade e a compaixão, o zelo, não é, pela vida daquele outro que esteja em maior dificuldade. Aquele que lhe é subalterno também tem um olhar caridoso para aquele que está em uma condição melhor e não apenas dizer, eu queria estar naquela posição. Gente, muitas vezes a gente não sabe o que está pedindo, não é? Então, não podemos julgar precipitadamente que uma pessoa que esteja em boas condições materiais, que ela seja uma pessoa completamente feliz. Ninguém sabe as lutas íntimas de cada um. Muito longe disso. O seu olhar não é capaz de perceber, como nós falávamos, as lutas morais que muitas vezes aquelas pessoas em boas condições materiais estão enfrentando, não é? Quantas famílias se dissolvem quando vão discutir alguma herança, quando vão discutir coisas. Então perceba o que a espiritualidade disse lá atrás do nosso estudo. A grande guerra é íntima, é dentro de nós. Então, estagiando numa situação ou em outra, é importante a gente perceber que a vida é muito breve, não é? Nós podemos sim, gente, estando numa situação muito simples materialmente, estampar em nosso rosto o sorriso, estampar em nosso rosto a felicidade relativa que a Terra nos oferece.
Aí volto a dizer, senão toda pessoa em dificuldade material estaria infeliz. Também não é isso que a gente enxerga na nossa trajetória terrena. Já encontramos muitas pessoas, não é, em situações muito simples materialmente, cujo lar é uma paz de realmente causar admiração. As pessoas vivendo naquela simplicidade, não é? Muitas vezes só com o necessário e vivendo bem, gente. A família se entendendo, sendo felizes naquelas situações. E não estamos falando aqui da miséria extrema, fruto do egoísmo humano. É uma prova dura, sim, mas também não enxerguem a riqueza como ausência de prova e um privilégio. Gente, para a criação divina não há privilégio. Ambas são provas, como nos mostrou o nosso estudo. Eu vou concluindo com trechos de mensagem do Espírito Emmanuel, que diz assim: riqueza e pobreza, provas da alma. Título do nosso estudo. Emmanuel diz assim: Filho do Eterno Pai, em todas as estradas do mundo, a providência te conduz para o aprendizado divino. Hoje, talvez te encontres na posse dos recursos materiais, cercado de facilidades e admiração. Amanhã, poderás marchar em vestes simples, sustentando a própria fé nas mãos calejadas do trabalho humilde. A riqueza e a pobreza são apenas formas transitórias da escola terrena. Ambas revelam as lições que o Senhor oferece ao espírito que deseja crescer. Não te iludes com o brilho do ouro, nem te abatas com a sombra da escassez. O ouro, quando bem utilizado, transforma-se em bênção, que alimenta, educa e socorre. Mas, quando escraviza o coração, converte-se em peso que retarda a ascensão. Da mesma forma, a pobreza pode ser porta de amargura para o rebelde, mas é fonte de luz e serenidade para aquele que confia em Deus e persevera no bem. Trabalha, pois, com o que o Senhor te confiou. Se possuis, distribui. Se careces, confia. Ambas as situações são degraus que te conduzem à perfeição. E quando a existência terrestre se encerrar, nem a bolsa de moedas, nem a veste rota te acompanharão. Somente te seguirá a riqueza imperecível do amor que semeaste, a paz que construíste e o bem que espalhaste em nome do Cristo. Gente, diante dessa mensagem, eu não tenho mais nada a acrescentar. Peço apenas que divulguem o nosso canal, incentivem nossos irmãos a se inscrever, deixem o seu like aqui, que nos ajuda. E vamos sim, gente, diante dessa reflexão, ter um entendimento mais preciso da justiça divina. Que Deus nos ampare e nos permita, próximo sábado, estarmos aqui novamente. Paz a todos.